Sabe uma coisa que muita gente não percebe sobre vazamentos de amônia? É que existem dois perigos completamente diferentes, e confundir um com o outro, bom, isso pode ser um erro fatal. Hoje a gente vai entender exatamente o porquê e como a tecnologia certa consegue lidar com essa complexidade. Ok, vamos lá. A amônia, na indústria, tem uma espécie de dupla personalidade, e as duas são perigosas. Em concentrações baixinhas, ela é tóxica. Em concentrações muito, mas muito altas, ela é explosiva. O ponto-chave aqui é: se proteger de uma coisa não significa de jeito nenhum que se está protegido da outra. Então, para a gente desvendar isso, nosso caminho vai ser este aqui. A gente começa entendendo os dois perigos, passa por um erro bem comum e chega até o que significa fazer uma gestão de risco de verdade. Para começar, a gente precisa separar as coisas. O risco de toxicidade e o risco de inflamabilidade da amônia não são a mesma coisa. E mais importante, eles não podem ser tratados do mesmo jeito. E olha que interessante como isso fica claro aqui. De um lado, a gente tem a segurança da vida, que se preocupa com a saúde das pessoas. O perigo aparece em níveis muito baixos, medidos em partes por milhão, ou ppm. Do outro lado, a segurança do patrimônio, que quer evitar uma explosão. Aí o perigo só aparece em níveis altíssimos, medidos de uma forma totalmente diferente. São dois jogos com regras bem distintas. Para a gente entender isso na prática, vamos olhar para 3 números. Só 3 números que contam essa história toda de um jeito bem claro. O primeiro é 25 ppm. De acordo com a nossa NR15, esse é o limite de exposição no trabalho. É o ponto de partida, sabe? É onde o risco para a saúde humana começa a acender um alerta. Agora, a coisa fica muito mais séria. 300 ppm. Esse é o famoso nível IDLH. A sigla significa imediatamente perigoso à vida ou à saúde. Ou seja, nesse ponto, a atmosfera se torna letal. Não tem conversa. É evacuação imediata. E aí, a gente dá um salto gigantesco, 6.250 ppm. Esse número, que equivale a 25% do limite inferior de inflamabilidade, é quando o IAR, que é a grande referência mundial, recomenda desligar qualquer fonte de ignição para evitar uma explosão. Percebe a diferença? É outro universo de perigo. E é justamente essa confusão que nos leva a um pedido muito comum e muito perigoso, a ideia de usar um único sensor, um de alta capacidade, para tentar cuidar de tudo. Fica a pergunta no ar. Será que um sensor que foi feito para detectar um risco de explosão lá em cima consegue também proteger as pessoas do risco tóxico que acontece lá embaixo? A resposta, para ser bem direto, é um sonoro não. É uma questão de foco, de física. É como tentar usar um telescópio para enxergar uma bactéria. Simplesmente não funciona. Um sensor calibrado para um valor tão alto é completamente cego para a zona de perigo tóxico. Quando ele finalmente disparar, a atmosfera já se tornou letal há muito, muito tempo. E não é só uma questão de lógica, não. Tentar usar esse atalho vai contra o que dizem as principais normas do setor: IER, NR15, NR36. Todas as boas práticas apontam para uma abordagem bem mais robusta e inteligente. Então, qual é a abordagem correta? Bom, com certeza não é ter um ponto único de falha. É o exato oposto. É ter um sistema construído em camadas que seja inteligente e, acima de tudo, redundante. A alma dessa filosofia é a autonomia. As ações mais críticas, aquelas que realmente salvam vidas, não podem depender de um único computador ou de uma conexão com a internet. Elas têm que acontecer, não importa o que aconteça com o resto. E aqui a gente vê como isso funciona na prática. É uma sequência lógica. Primeiro, sensores de alta precisão detectam um problema. Imediatamente, um controlador independente, o CLP, age. Ele dispara alarmes, liga a ventilação, faz o que precisa ser feito na hora. Só depois, um sistema supervisor entra para analisar os dados e gerar relatórios. E para garantir que nada disso pare, um no-break segura o sistema todo por horas. A ação é instantânea e autônoma. E ainda tem mais. Um sistema como esse tem seu próprio cérebro, uma inteligência artificial que roda ali dentro sem precisar de internet. Ela fica o tempo todo aprendendo, analisando e até prevendo problemas, como o fim da vida útil de um sensor. É um guardião que nunca dorme. Certo, mas para ter toda essa confiança, a tecnologia por baixo disso tudo tem que ser a prova de falhas, né? Vamos ver então o que sustenta essa confiabilidade, tanto no software quanto no hardware. No lado do software, a escolha foi a linguagem Rust. E por que isso importa tanto? Porque Rust é, hoje, considerada a linguagem de programação mais segura do mundo.
Ela é construída de uma forma que previne, desde o início, os erros de memória que são a causa número 1 de travamentos e de brechas de segurança em sistemas industriais. E no hardware? A comunicação entre os componentes usa um padrão chamado RS485. Pode parecer só um nome técnico, mas essa é a mesma tecnologia super robusta usada em aviões, foguetes, na indústria aeroespacial, lugares onde uma falha de comunicação simplesmente não é uma opção. Mas vamos lá. Um sistema moderno de verdade faz muito mais do que só tocar um alarme. Ele precisa ser uma ferramenta completa de inteligência e de gestão operacional. E o que isso quer dizer? Que o sistema avisa sozinho quando um sensor precisa ser trocado. Ele controla o vencimento de calibrações, tudo de forma automática. Permite que a diretoria veja a segurança de várias fábricas num painel só. Envia notificações em tempo real para um grupo de Telegram e, claro, registra tudo para qualquer tipo de auditoria. É uma gestão de ponta a ponta. No fim das contas, a grande lição é uma mudança de mentalidade. A segurança de verdade não é sobre o que se faz depois que um vazamento acontece. É sobre construir um ambiente onde o risco é gerenciado e minimizado o tempo todo, de forma proativa. E isso nos deixa com uma reflexão final. O sistema de segurança atual de uma planta está lá só para detectar problemas que já aconteceram ou ele atua como um parceiro inteligente para ajudar a prevenir que eles sequer aconteçam? A resposta para essa pergunta pode fazer toda a diferença.